Omnia, a mais recente obra da escritora Helena Seger, Helena Inês Seger Weber. A Helena Seger, que entre as suas obras vem estudando muito da localidade do Pinhal Alto, de Nova Petrópolis, mas sobretudo da imigração germânica, né, confundindo-se com a colonização e a imigração, o desenvolvimento das comunidades no Rio Grande do Sul. Uma alegria estarmos aqui no Memorial Anniken, em Rolante, recebendo dois queridos amigos para que a gente possa conversar nesse momento sobre essa obra que está ligada diretamente ao criador do cooperativismo de crédito, ao disseminador, num primeiro momento, no Rio Grande do Sul, nas Américas, né? Na América Latina. Muito especialmente a sua Sociedade União Popular, né? A Volksverein, que é retratada nessa obra como a sua obra mais cara, mais querida. Ele que, de alguma forma, é o pai das Sicredes, né, que fundou a primeira Caixa Rural, e entre tantas realizações que fez ao longo da sua trajetória, né, ele que chega ao Brasil em 1885 e que desde então, aqui no Rio Grande do Sul, teve uma passagem de muitas realizações em grande parte dos nossos vales, né, em grande parte da nossa Serra Gaúcha também. Ele que ia a momentos de encontro aos italianos também, eles que tinham um período em que o telefone não era algo comum, em que a internet não pensava existir. Ele com sua mula fez tanto e desenvolveu tanto. Helena Seger, uma honra estar contigo, uma alegria poder ter testemunhado o lançamento desse livro em alguns atos, né? Aqui mesmo, num primeiro momento, quando nós tivemos o aniversário da nossa Caminho das Águas e a inauguração desse memorial, mas depois em Nova Petrópolis e na festa do teu Pinhal Alto. Muito bem-vinda. Prazer é todo meu de estar aqui e estar entre gente que está apoiando muito também a divulgação deste material, né? Eu acho que ele foi encontrado em gavetas, não poderia ser devolvido a gavetas. E nos resta agora, eu acho que é muito importante esta parte, o de divulgar esse material. Né? Foram momentos de muita emoção para ti, né? Nossa, muita emoção mesmo. Eu não gosto de dizer que me orgulho de alguma coisa, porque parece que o holofote é pessoal e não é, absolutamente não é. Mas me dá uma satisfação enorme saber que foi resgatada a história irrefutável do Volksverein. Não porque dito por uma Helena ou até por um Arthur Blasio Rambo, que talvez tenha mais propriedade, não é? Mas porque é uma história contada por quem a fez. Então, é divino, é divino. Vocês beberam de uma fonte primária. Sim. Eu achei... Foi uma descoberta tua essa. Estava na tua casa. Na casa dos meus pais, né? Na casa dos meus pais e O meu pai passou uma vida estudando, pesquisando, né? Eu me emociono em dizer que eu acho que eu estou passando por caminhos já antes, já antes passados, não é? E a gente cresceu vendo ele pesquisando e ele falando do padre Amstadt, né? Então, acho que é preciso contextualizar um pouco que a Sociedade União Popular, esse Volksverein, fundado pelo padre Theodor Amstadt em Venâncio Aires em 1912, ele tinha sede em Porto Alegre. E sempre em congressos católicos, é preciso também dizer que antes de ser uma associação católica, houve o Bauernverein, que era ecumênico, né, e que depois se dissolveu, e a partir
disto, então, luteranos tiveram a sua liga, não sei bem a denominação, e os católicos, então, fundaram o Volksverein. Esta entidade tem, então, a ver com o meu pai, no sentido de que, em 1989, quando estava definhando esta associação em Porto Alegre, passou para Nova Petrópolis um grupo de idealistas, entre eles Walter Seger, que foi presidente durante 20 anos. Ele faleceu presidente. E é por isso que eu acabei, então, encontrando o que eu não imaginaria encontrar. O livro Atas, de fundação do Volksverein, as primeiras atas feitas pelo próprio padre Amstad, e também um livro disposto para ser publicado e que eu me dei conta, caramba, isso não foi publicado, e é um documento legítimo, não só, eu diria, de importância regional, mas é um documento que eu diria de importância nacional, porque retrata a nacionalização. Em 1941, estava sendo preparado um congresso católico em linha imperial, e o padre Balduino Rambo, que à frente, não só integrante desse Volksverein, enfim, ele escrevia tudo em diário. E eu, no acervo do meu falecido pai, ele já é falecido há 16 anos, eu encontrei dentro de um saco plástico, agora eu dispus aqui numa pasta, mas isto tinha mais ou menos, enfim, era um saco plástico com um monte de folhas datilografadas, e o padre Arthur Rabuski dispôs para a editora Amstad a publicação. E era sobre esta preparação deste congresso católico, que acabou não acontecendo por causa da nacionalização. E, enfim, eu passei uma noite em claro decifrando, descobrindo o que era isto, porque havia também pessoas, no mínimo de quem eu tinha ouvido falar, pinhalenses, né? Estavam como personagens ali, eu fui me interessando, e nossa, sabe, indescritível. Enfim, eu acabei não sabendo o que eu ia fazer com isto, porque eu imaginei, claro, o livro Atas, ok, tenho que voltar ao livro Atas, que o livro Atas está em Sütterling, que é uma fonte. Eu estudei alemão, eu saberia ler alemão, mas eu não saberia ler o Sütterling. E eu só soube porque junto estavam 69 páginas manuscritas pelo meu pai. E aí eu vi o que era, né? O livro, o diário do padre Balduino Rambo, que é o que estava disposto pelo Arthur Rabuski, pelo padre Arthur Rabuski para a publicação, eu pensei, eu não posso devolver isto às gavetas do meu pai, mas eu também não posso sair publicando isto. Isto não é meu, né? E aí eu encontrei uma conterrânea, uma neta de quem o padre Rambo
dizia ser seu segundo pai em Pinhal Alto. E ela disse: eu vou te encaminhar com alguém. Eu vou te encaminhar. E não demorou 2 semanas, me liga uma Ingrid Rambo, de São Leopoldo, se dizendo sobrinha do padre Balduino Rambo. E ela disse: o meu pai quer muito te ver. E eu fui para São Leopoldo no fevereiro de 2024. O Arthur Blasio, eu estava disposta a entregar o material para ele. Eu sabia que isso teria que ser publicado, né? E a Ingrid já tinha me dito, ele só este ano escreveu 2 livros, ele tem uma fileira de livros ainda para publicar. E eu disporia esse material para ele, e ele disse: não, nós vamos fazer isto. E ele, num tempo recorde, traduziu o Diário do Irmão. E quando terminou, ele disse: tu não queres que eu traduza as atas também? Eu disse: faria isto? Claro. E a Ingrid foi me dizendo que isto era um combustível para ele, que ele acordava de manhã dizendo que ele tinha que terminar o trabalho para a Helena. Se criou uma relação muito legal, muito emocionante entre a gente. A gente passou a não digo se visitar, é eu que ia lá, mas chamadas de vídeo, enfim. Eu encho a boca para dizer que eu tive a participação muito intensa do grande historiador Arthur Blasio Rambo para fazer esse trabalho todo. Professor Rambo, seus 95 anos. Né? 95 anos. E antes de eu visitá-lo, a Ingrid me mandava vídeos e áudios, enfim, e ela me mandou vários deles com o homem rachando lenha, sabe? E aí, eu venho dizendo agora que eu acho que esse livro é uma retratação, não só porque ele traz falas de um padre Amstadt que não estão em lugar nenhum, não somente é uma retratação em relação às pessoas de Nova Petrópolis, que afinal deram uma sobrevida de 30 anos para a entidade, né? Mas também uma retratação referente a Arthur Blasio Rambo, porque eu via ele não sendo convidado para as comemorações do bicentenário. Verdade. E esse homem ainda tem muito a dizer, né? Então eu vivo dizendo, na verdade eu sou não estou me minimizando, não. Não vou dizer que eu sou uma mera professora, eu fui sempre uma professora com muito entusiasmo e sempre gostando muito do que eu estava fazendo e fazendo as coisas pela importância pela importância que eu via. Mas o universo conspirou. Eu não sei dizer onde isso tudo começou, porque, na verdade, eu via diariamente meu pai, cresci vendo meu pai trabalhando com isso, sabe? Mas conseguir a conexão das coisas, porque é preciso também dizer que um dos órgãos deste Volksverein era a revista St. Paulusblatt, uma revista em língua alemã e que unia os descendentes alemães do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná,
É por ali que as pessoas ficavam sabendo quem morria, quem nascia, providências para a agricultura, não só questões religiosas também, né? Ela começou a ser impressa lá em 1912, desde o começo. Então, foi um material paralelo muito importante para entender as atas e para entender o diário, né? Eu ia, no fim das contas, certeira ver e encontrar os assuntos que estavam fervilhando. Entre eles, que particularmente me toca muito, é a questão da nacionalização, que é o período do diário. Não foi só eles não poderem realizar um congresso católico. Eu imagino o sofrimento de pessoas que não sabiam falar outra língua do que o alemão, e elas serem proibidas de falar. Você, a partir de amanhã, vai falar japonês. E o que você faz se você não sabe japonês? Você cala. Então, eu como professora, eu acabei entendendo algo que me importa muito, que talvez nós, descendentes de alemães, não falemos melhor, não sabemos nos expressar melhor, porque os que lidavam conosco, sejam avós, pais, professores, também não tinham uma comunicação boa, né? Então, e expressões como alemão batata, né? Essas pessoas eram ridicularizadas, e eu acho que ainda muitas vezes são, e a questão não é o não saber, mas é o não saber dizer, não é? E eu acho que tem também a questão de filhos em relação a pais, que acabam achando, o meu pai não sabe, não, ele só não sabe dizer, né? Então, eu acho que nós somos consequência disso tudo. Nós somos consequência. Então, quando num bicentenário se procura comemorar bebendo, comendo, não levando em conta a história, isso é muito, muito grave, não é? Junto comigo e com a Helena, aqui no estúdio, direto do Memorial Anniken Rolante, Rodrigo Trespa, historiador e escritor, host desse espaço também, e uma das pessoas responsáveis pela preservação dessa memória, de toda essa busca que a Secretaria de Caminho das Águas faz em torno da memória do padre Anniken. Rodrigo, que bom estar contigo. Contente, né, Rodrigo, de estar contigo aqui. A gente, né, já tem uma parceria de longa data com a Helena, que é uma pessoa fantástica, que a gente conheceu mais recentemente, junto com o Rambo. E feliz porque a gente tem na Caminho das Águas uma parceira, né, uma apoiadora grande de um projeto que eu acho que é de extrema importância para a região do Rio Grande do Sul como um todo, mas da região que ela atua mais especificamente. E feliz que ela tenha feito essa opção de parceria, né, de ter apostado na importância do trabalho que a Helena e o Arthur fizeram, né, aquilo que a Helena falou do seu Arthur não ter sido homenageado no bicentenário, e a Caminho das Águas, junto com a pioneira, ter feito essa homenagem a ele, né, acho que é bastante importante. Alguém, sempre que falo dele, me emociono, porque alguém com 95 anos e tem ainda... Me vejo nele, né? Porque tem essa paixão de pesquisa, e eu vejo isso nele aos 95 anos, ainda com a saúde tão abalada, mas com a expectativa, com a força de um guri, né? Como se estivesse começando. Isso acho que é... A disposição de acordar de manhã e ir para as atas, né? Isso é fantástico. E saudar o trabalho da Helena, que
né, junto com o Arthur, de uma importância muito grande dessa recuperação da memória, da identidade germânica no Estado, que foi muito vilipendiada nos últimos, né, na época da guerra, principalmente, pelo meu avô também, como já falei algumas vezes, falava alemão, de repente, de uma hora para outra, precisa parar de falar, por vergonha e ridicularização, acaba não passando isso para os filhos nem para os netos, né? Parte da identidade se perde quando se perde a língua, né? E a língua materna, né? Que é a língua que se pensa e com que se sente, né? Com que se ora e com que se reflete. Eu acho que então assim, acho que esses momentos assim são muito importantes, o trabalho é importante, importantíssimo, e eu fico muito contente de poder fazer parte desse estar dentro desse projeto, estar junto com pessoas que pensam como a gente e que trabalham para que a gente possa deixar um legado que recebemos e que agora está... Tu consegue imaginar a animação dela de ter encontrado esse material, com certeza. Ah, sim, eu imagino. Imagino porque a gente também encontra os nossos, né? É indescritível. Assim, ela mesmo disse que e de fato, a gente não consegue... Quando a gente encontra algo assim, a gente meio que não sabe o que fazer. A descrição é... E a preocupação acho que todo mundo tem, né, que é de manter isso, né? Que se pensa hoje num país que não preserva a sua memória, que tem poucos museus e que tem muito acervo sendo destruído e perdido. Assim, o que eu faço com isso? Como é que eu posso fazer para deixar isso aqui vivo, para passar? Então, o universo conspirou para que a Helena e o Arthur pudessem encontrar com pessoas que tinham essa sensibilidade, né, de entender a importância do livro, do registro, e de poder viabilizar que isso fosse tornado público. A emoção, imagino, tenha sido várias, do encontro, da compreensão do todo nas tuas mãos, do encontro com o professor Arthur Blasio Ram, e, bom, a acolhida dessas duas instituições, Sicredi Caminho das Águas, Sicredi Pioneira, que traduziram tudo isso na materialidade desse livro que ilustra aqui a nossa bancada, né? Eu até gostaria de ver isso com o Rodrigo. Eu acho que ele sente mais ou menos igual, que a gente às vezes é meio ET, né? Assim, você pergunta se o que eu senti ao encontrar o Arthur Blasio, eu encontrei um igual, sabe? Eu tenho muita necessidade eu me entusiasmo com os achados, e eu não tenho muitas vezes com quem compartilhar isto, né? Então, para mim foi uma bênção eu ser recebida por quem também me procurava. Eu acho que acontecia isto com alguém como o Arthur. Eu considero um dos meus melhores amigos pelo que se troca, pelo que se trocou ali. Então eu fiquei absolutamente encantada com tudo e com as relações que eu conseguia fazer, mas eu não tinha com quem compartilhar. E eu finalmente encontrei, no fim eu já estava marcando visitas ali com os Rambos, com uma frequência assim, e a própria Ingrid, eu tenho uma admiração enorme. O Arthur Blasio já me disse isto várias vezes, e eu fiz questão de escrever nos agradecimentos especiais. Ele diz: a Ingrid e o Hernani são anjos na minha vida. Então eu penso que pessoas como ele, no fim, também ficam bastante solitárias. Se eu me esforço, eu tenho outros interesses, né? Assim, mas uma pessoa como ele, com o potencial dele, deve ter se sentido muito, muito sozinho já, nesses últimos anos. E eu senti que com que entusiasmo ele trabalhou junto, a ponto de ter sido hospitalizado na metade de 24, e ele me mandou, através da Ingrid,
Eu quero destacar o papel importante dela nesta produção. Me mandou um vídeo, ele dizendo: Helena, eu tive que tirar umas férias forçadas, mas eu já estou voltando ao meu posto. É muito especial isso. É muito especial. O brilho no olho dele, hein, de ver esse legado do irmão, né? E de alguém tão importante na história do Brasil e da Alemanha, inclusive, porque o movimento dos centros culturais pós-Segunda Guerra foi fundamental para que a gente pudesse apoiar os irmãos lá na Alemanha, né? Então, eu fui descobrindo uma série de coisas, como, por exemplo, veja que estas Paulusblätter antigas, também o Familienfreund-Kalender, que é o almanaque, o anuário da entidade, né? Eu fui descobrindo, assim, já antes de conversar com ele, da participação efetiva do padre Balduino Rambo. E participação também em outros almanaques, inclusive no Instituto Hansstatten, né, de São Paulo. Eles, através de uma nota, lastimaram estar perdendo um grande colaborador, né? Então, o que o Arthur acabou me dizendo, assim, que o padre Balduino Rambo, ele subitamente faleceu, ninguém estava esperando por isso, não acusou uma doença anterior, mas ele já estava ele estava sendo colocado meio de lado também. Ele não estava tão mais ativo na associação, né? E quando eu falo, então, em retratação, e eu gostaria de repetir isso, de um potencial como é o do Arthur Blasio, mas também do mundialmente renomado irmão dele, o padre Balduino Rambo. Quem hoje conhece, não é? Ele foi uma pessoa convidada por vários países para palestrar nos Estados Unidos, na Alemanha, e escreveu sobre isso. Um rapaz, filho de uma amiga, ele disse: nossa, Helena, tu não conhecias o padre Balduino Rambo? Além da parte literária, das escritas, ele é o nosso guru da botânica. Ele tem o seu nome em institutos do mundo inteiro. Então, eu quero aproveitar a oportunidade, eu nunca perco a oportunidade de dizer que o umbigo do mundo é Pinhal Alto, sabe? Então, eu quero dizer que antes de eu conhecer o Arthur Blasio, eu via nos escritos antigos o padre Balduino Rambo. Veja, antes de conhecer sua importância, assim, eu via nos escritos o padre Balduino Rambo dizendo que o Nicolau Hansen era seu segundo pai, vivia lá, tinha casa, na casa da família Hansen, quarto, vivia lá. Ele foi ordenado junto com o padre Hansen, que inclusive é personagem do diário. Ele não faz nenhum verbete sem falar nesse padre Hansen, e que é filho do Pinhal Alto. Quando eu estava escrevendo o Nossas Mães, eu fiquei pasma, que numa casa que me mostraram, então, as fotos da família e tal, num álbum de família estava a nota de falecimento do padre Rambo, né? Era uma pessoa que considerava muito o Pinhal Alto, que vivia muito no Pinhal Alto. Fugi da pergunta, eu acho. Não, perfeito. Essa emoção do seu irmão, né, aos 95 anos, de estar podendo colocar a mão em tudo isso, né, podendo traduzir, ler depois de muito tempo em primeira mão e poder contar essa história que é o objetivo do livro. O que a gente vai encontrar no livro?
enfim, eu tinha duas partes, o livro Atas e tinha o diário. Não tinha muita ideia no que isso ia dar, eu apenas ficamos, enfim, trabalhando essas duas partes. Isso realmente foi crescendo porque eu me dei conta de que eu deveria deixar isso junto, não em obras diferentes, deveria estar junto, e que eu deveria tentar explicar o que era afinal este Volksverein e o que Nova Petrópolis tem a ver com o Volksverein. Então, eu fui achar o discurso do padre Amstadt, o discurso quando foi fundada a entidade em 1912. Eu achei que seria um ótimo passo inicial. Aí eu achei, nas coisas do meu pai, o que falou o nosso historiador mor, Nova Petrópolis, de Nova Petrópolis, Renato Urbano Zaept. Ele escreveu um texto dizendo o que era o Volksverein. E depois disto, eu encontrei um texto do meu pai dizendo por que isso veio para Nova Petrópolis. Então, fui ordenando dessa forma. Amstadt falando, o historiador Renato Urbano Zaept, meu pai. E aí aconteceu outra conspiração do universo. Eu sabia que Jaime dos Santos Stein foi o último presidente da entidade em Nova Petrópolis, que então findou em 2020, e eu sabia que ele tinha esta mágoa, se eu posso dizer assim, que justamente com ele a entidade terminou. E eu fui procurar o seu Jaime, nós marcamos um café, e a minha ideia era dizer para ele: seu Jaime, a entidade deu o que tinha que dar. Quem hoje ainda lê em alemão, quem ainda faria a revista St. Paulusblatt, quem ainda lê e quem revisa, enfim. Então, eu tinha essa intenção de me encontrar com ele e falar isto. E quando o seu Jaime chegou, eu acho, ele veio armado, ele veio me trazendo um texto que em 2020, quando terminou, ele compôs esse texto e nós estávamos mais ou menos sentados como agora nós aqui, e eu peguei o que ele estava me entregando e eu lia as justificativas para o término da associação, e nós nos emocionamos, nós choramos juntos. E eu pedi para ele se seria possível eu publicar no livro que seria a história do Volksverein, também o discurso dele, e para ele isso foi muito importante. Ele dizia para mim o seguinte: eu peguei a entidade quando ninguém mais queria. Então, eu não tenho culpa, assim, não tenho. Então, o legado disso tudo não tem medidas. Então, ter terminado está ok, né? E termos conseguido juntar tudo isso é bem especial. É bem especial. Não contado por ninguém outro, senão os personagens que viveram a história, não é? Eu acho que, assim, importante dizer, contextualizar que a gente sempre fala de legado, né? Legado que nós recebemos e que teve um fim, né? Já não servia mais à nossa época, por uma série de fatores, se deu um fim. Mas nós, como para deixar o legado, de recuperar esse legado do trabalho que foi feito, se a instituição não funciona mais, ou não tem mais a sua ação, mas o exemplo dela como modelo para frente. Eu acho que isso é o que se faz quando a gente analisa ou quando a gente entende a história como um contexto do passado. A gente não precisa mais reprisar
tudo exatamente igual, mas a gente aprende com aquilo que foi deixado de legado, e aí pode então, o nosso legado é fazer com que esse passado não seja esquecido e seja entendido, que a gente possa ter um presente mais. Acho que essa é a relação que eu entendo como história, e é uma relação que a gente pode ver com um livro que é isso. Que é Cumpriu o seu objetivo. Cumpriu o seu objetivo. Fez história, mudou a vida das pessoas. E agora a geração que está terminou. hoje. E terminou. E a geração que eu tenho que ver hoje, que é o caso da Helena, e de mais pessoas que colaboraram, mais pessoas que participaram, deixam como legado esse resgate dessa associação que é importante. Acho que isso é essa compreensão da história que a gente precisa ter. Porque muita gente fala assim, mas a história... Sim, a gente tem equívocos. Vários equívocos foram feitos ao longo da história. Mas é aprender com eles, com esses erros, mas também potencializar os acertos. Acho que essa é a grande diferença. Talvez aí a questão da nacionalização faça tanto sentido ser tão forte, né? Porque de fato não precisava se destruir, desconstruir, proibir toda a expressão cultural de uma nação, como era a nação dos germânicos fora da Alemanha já há gerações, né? As gerações que estavam aqui presentes no Brasil, ou mundo afora, porque estão também em outros países, e naquele momento foram sufocados por conta de episódios que aconteciam lá do outro lado do mundo, e que não eram seguidos por quase todos eles aqui, né? Não eram compreendidos e aceitos como por quase todos eles aqui, né? Eu falo sempre que eu acho que tem uma... E a gente precisa entender esse contexto de nacionalização que vem de um positivismo, que era uma ideologia que foi o que derrubou a monarquia, né? Que está lá na República Velha. Também como ciência, porque era tido como se fosse uma ciência, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente analisa as coisas dentro do contexto, muito simplista, que é entender a sua época, né? E porque isso era tido como algo que seria salutar para o país. E veja o caos e o estrago que foi feito. Então, por isso que eu sempre digo que a história, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, e acho que essa é a função do historiador, do professor, né? De ter que é o caso do professor Arthur, que mencionou aqui que foi esquecido, né? Que estava esquecido, que estava apagado da história, né? Uma pessoa que tem tanto a contribuir com uma pessoa que tem sabedoria, porque conhecimento e sabedoria são coisas distintas, né? E tem sabedoria, e foi... A gente precisa aprender com isso também, que as pessoas que têm idade, têm experiência, têm contribuições a dar, e que precisam estar junto para a gente poder aprender, né? Às vezes no Brasil a gente tem o costume de a pessoa chega a uma certa idade e ela é descartada, né? Outros países, outras culturas têm mais essa valorização, mais, né? essa questão, né? Os japoneses, por exemplo. Acho que também é um exemplo que a gente pode pegar como percepção para aprender, né? Que episódios da nacionalização acabaram ficando tão marcantes para ti a partir das tuas compreensões dos documentos que tu tinha em mãos, Helena? Pois é, eu acho que eu tenho uma particularidade assim que me permitam dizer o que eu estou dizendo. Eu estudei alemão, eu fui professora de alemão, né? Então eu não tenho só a minha vivência pessoal como quem, por exemplo, falava dialeto. Eu fui para a escola sem saber falar português. Então, isso tudo me faz entender isso um tanto, né? Mas também por parte dos meus alunos, né? Então, o português sempre foi... Eu dava aula de português e alemão, então o português era a disciplina mais difícil para essa gente. E eu acho que o meu maior entendimento ocorreu agora, principalmente isso aqui é um documento muito interessante, porque veja que é o Familienfreund Kalender de 1942, e ele é um anuário. Esses anuários surgiam no final de cada ano, então ele surgiu no final surgiria no final de 41, ele foi um pouco antecipado, porque depois não poderia mais ser publicado, né? Então, a partir do decreto de Getúlio Vargas, eles não poderiam mais. Então, eu fico pensando, além dessa questão da proibição de falar a única coisa que se sabe,
Tem outras variações assim. Aqui, então, neste material das Paulusblätter e do Familienfreundkalender, nós temos documentos, imaginem, um anuário sendo esperado, avidamente esperado, porque essas pessoas, esses descendentes de alemães, eles não tinham muito material, eles eram abastecidos com leitura. Temos 2 exemplos aqui, talvez tivessem um ou outro mais, né? Então, eu realmente me emocionei quando eu vi, porque neste aqui, um anuário que era totalmente em alemão, ele passou a ser bilíngue, né? Então, este texto da redação deste Familienfreundkalender, dizendo que eles estavam parando, que eles teriam que parar, não sabiam se voltariam, né? Isto feito em português e alemão. Privilegiei no livro. Este texto realmente me tocou. Me tocou porque vai explicando. Os pioneiros vieram, o governo proveu terra, mas não proveu escolas, não proveu professores. Então, nós não somos contra que nossos filhos sejam alfabetizados em português, alfabetizados na língua nacional. Mas nós gostaríamos de poder continuar falando aquilo que nós sabemos, né? Então, foi de uma hora para outra que estes professores, que eram colhidos na comunidade, não porque tinham formação, mas porque eram pessoas que talvez soubessem um pouco mais do que os outros, eles foram descartados, né? E outros temas também, mas de uma forma geral, o fato de eu poder encontrar paralelamente material concreto sobre os assuntos. Outro dia eu escutei o Rodrigo falando sobre isso, sobre a necessidade da materialização, né? E eu tive isto aqui o tempo todo, né? A gente sente na pele, assim, e começa a ver as consequências que eu própria, como professora, ou como alguém que também falava e somente alemão, isso faz uma diferença. Faz uma diferença. Uma coisa que é bom deixar registrado, talvez as pessoas não saibam disso, o impacto da língua, né, da proibição da língua, no caso dos protestantes, todos os pastores eram formados na Alemanha, então só falavam alemão. O material também era só alemão, como o católico. E no caso dos padres católicos, a gente vai lembrar do nosso Arniken aqui, quando o Brasil declara guerra para a Alemanha, em 42, em agosto de 42, todos os estrangeiros que estão num determinado perímetro do litoral precisam ser afastados. E o Arniken aqui era padre em Dom Pedro de Alcântara, em Torres. Como é uma região litorânea, ele foi obrigado, o bispo notificou ele, vai ter que se retirar do lugar por causa dessa lei. Então, assim, olha o impacto em coisas que são coisas que eram do cotidiano dessas pessoas, né? Que tinham um padre que já falava em português com eles, né? Já não usava o alemão naquela região especificamente, mas ele, por ser alemão, por ter uma formação na Alemanha, ele não pôde ficar na comunidade em que ele estava ali atendendo já há bastante tempo, já há quase 4 anos, porque era um estrangeiro, era um alemão. Um potencial conspirador. Então não podia ficar próximo da costa. Para ter uma ideia do impacto que isso tinha nas comunidades, né? Eu quero provocar a Helena em torno exatamente dessas duas figuras, né, do padre Amstein e do padre Arniken, no sentido de que, conforme tu relatou, essa foi a grande paixão entre tantas realizações que o padre Amstein teve, fundação
de colégios, de hospitais, de sanatórios, de uniões populares, de uniões de agricultores, da Caixa Rural como esse fundamental organismo naquele momento de amparo, de apoio mútuo entre os agricultores, em localidades como Rolante, aqui, no caso fundado pelo Padre Heineken, mas lá em Nova Petrópolis pelo Padre Amistad. Essa foi a grande paixão dele? De que forma isso está expresso? O que nesse discurso de abertura dele tu sentiu de mais forte, assim, fica como legado para a gente? Pois é justamente o que eu penso que seja o ideal do cooperativismo, do trabalhar junto. Ele fala nesse discurso da pedra no caminho, que quando se pega junto é mais fácil. Ele fala, por exemplo, dos estatutos. Ele está criando a entidade, né? Então ele fala do estatuto e ele disse que se reuniram e que houve divergências quanto ao texto do estatuto, que ele quisera que fosse de uma forma, mas que os colegas não apoiaram. Então ele se dirige às mulheres e diz: mulheres, associem-se e em número maior do que os homens, para vocês poderem interferir e regrar a associação. Isso muitos anos antes do feminismo virar um movimento na Europa. 1912, né? Foi em 1912 em Venâncio Aires. Um homem com certeza à frente do tempo dele. Então. E de que forma o Padre Heineken se encontra com o Volksverein? Então, no livro Atas, então sempre está a relação das pessoas que vieram para a reunião. Esse encontro existiu? Sim, não, então, não vou agora saber dizer as datas propriamente, mas em várias passagens, na relação de pessoas presentes na Assembleia, está o padre George Heineken, e sempre diz também de onde vem, de onde os associados vêm para as reuniões, né? Então está lá padre George Heineken Rolante, representando Rolante. E isto não dá para imaginar isto naquela época, para aquela época, o que representava esta associação. Isso é muito incrível. Eu me entusiasmo para dizer, vinham realmente de tudo que é lugar. Em 1912, como vinham? A cavalo? A gente fala da quilometragem do padre Amistad na mulinha, mas as pessoas de um estado inteiro se reuniam. Essas reuniões, essas assembleias, então, elas eram itinerantes, não eram sempre no mesmo lugar. E justamente porque tem o lugar de origem das pessoas, dá para ver que vinham do Rio Grande do Sul inteiro. É incrível. Eu até trouxe aqui, eu não gostaria de deixar de falar disso. Esses congressos católicos, eles ocorriam a cada 2 anos, sendo que no congresso de Venâncio Aires, então, o grande feito foi a fundação do Volksverein. Mas eu achei aqui um Ignatius Kalender, não é do Volksverein, né? Mas é um texto do padre Rambo falando do Congresso Católico que teve em 1940, ou seja, há 2 anos antes do de 42, que seria em linha imperial Nova Petrópolis. E pasmem, aqui está então anunciado o Congresso em linha imperial e por que na linha imperial e tal. E diz aqui
houve a presença de 15 mil pessoas em Cerro Largo, Cerro Azul na época. Meu Deus, né? E ainda diz aqui, esse texto é do Padre Jambo, e aí diz aqui de que forma as pessoas vieram. É hilário. De que forma vieram? Tem cavalos, tem uma junta de bois, tem uma balsa. Fotos, imagens, né? Sim. É. O Anakin foi de charrete. Chegavam, né? Chegavam. O Anakin foi de charrete. Ele andava bastante também. A diferença do Anakin pro Amistad o Amistad era muito prolixo, escrevia muito, em profusão. E o Anakin era mais sucinto nas suas anotações. Então pesquisar ele Rodrigo, a partir desse achado, tá mais claro a gente imaginar a conversa entre esses dois personagens da história? Ah, sim, esclarece muito. Muita coisa ainda vai surgir sobre isso, né? A gente imagina que o Amistad tenha tido uma influência no Anakin, né? No que ele desenvolveu aqui, em outros lugares. O próprio Anakin teve também na região noroeste do estado, onde havia muita presença de jesuítas, que era o caso do Amistad, né? O Anakin era missionário da Sagrada Família, uma congregação um pouco diferente nas suas formação e missões, né? Mas conversa, sim, eu acho que é uma maneira de ver as coisas, né? É certo que o cooperativismo estava junto, era um dos motivos das conversas. Era a pauta deles lá. Era a pauta deles, assim como a educação. A formação de escolas, por exemplo, o Anakin, tanto aqui em Rolante, quanto ele também projeta criar escolas no Litoral Norte, por exemplo, com as mesmas irmãs. Né, com o mesmo as duas ordens têm isso muito forte, tem né? muito forte de educação. É aquilo que a gente tem, eu falo sempre que posso, isso acho que um dos legados muito importantes, talvez o maior legado da imigração alemã, e que infelizmente é pouco lembrado, é a questão da educação. Né? Onde se criava uma colônia alemã, sempre se construía uma igreja, fosse católica, fosse protestante, e ao lado dela sempre se erguia uma escola. Essa escola, como a Eliana falou, sempre com o apoio da comunidade. É a comunidade que pagava pelo professor, porque o Estado quase sempre muito prometia e pouco entregava, né? Como até hoje, infelizmente. E naquela época quem pagava a escola, quem pagava o professor, quem construía a escola era a comunidade. Então, assim, a gente vê muito nisso, nesses dois padres em especial e outros tantos que ajudaram a construção do Estado, né? Essa força do cooperativismo e também da educação, né? Da valorização da educação como fator de transformação social muito importante. Helena, mais duas obras tuas aqui, né? Anteriores a essa, né? Mas recentes, relativamente recentes, né? Me fala um pouquinho desse livro. Eu estou, na verdade, desde 2017 só escrevendo. Então, eu prometi à minha família que o ano de 2026 vai ser de estudo. E eu tenho repetido, a minha filha mais nova diz: mãe, eu admiro o teu trabalho, mas vai plantar umas cenouras. Eu realmente sei que eu preciso... Mas não tem isso na tua horta, isso eu tenho certeza. Cenoura? Na tua horta não tem isso eu tenho certeza. Com certeza ela está bem cuidada. Pelo meu marido. Então tá, mas está bem cuidada. Então, eu tenho uma amiga que me diz que eu devo escrever as histórias que envolvem meus livros. E este livro, Im Tannenwald, ele tem uma história muito especial. Ele foi feito no ano passado, e eu comecei o ano passado pensando, eu deveria escrever uma biografia do meu pai, né? Ele contribuiu muito para a comunidade do Tannenwald, assim era o nome antes da nacionalização, passou a se chamar Pinhal Alto. Que seria Floresta de Pinheiros. Veja que a tradução não é literal. Tannenwald e Pinhal Alto não correspondem. Sobrou só um pinhal, não. E assim, do hoje município de Nova Petrópolis, a única parte que pertencia ao município de São Leopoldo e paróquia Dois Irmãos é o Pinhal Alto. Então a nossa história é de fato diferente. Isso muitas vezes foi
visto com preconceito, eu acho, por quem ignora a nossa origem, tão ligada assim ao que nos traz São Leopoldo, ao que nos traz dois irmãos. E eu venho agora também dizendo que o pinhal alto, pinhal, vírgula, alto, é em relação a quem olha de Porto Alegre, São Leopoldo, porque para quem vê de Nova Petrópolis, nós estamos no mesmo patamar, né? Então, mas eu falava da importância deste livro porque veio o presidente da comunidade dizer: Helena, o quanto você quer para escrever a história do Pinhal Alto? E eu disse: eu pago para escrever. Eu pago para escrever. Eu tinha o material todo organizado pelo meu pai. Os primeiros registros referentes a Pinhal Alto, nós temos graças a Walter Seger, que copiou do que mandavam pinhalenses, ou Tannenwälder, para Porto Alegre. Era uma comunidade bastante participativa. Mandavam via, sei lá, correio, não dá para dizer correio, mas mandavam para Porto Alegre. No Deutsches Volksblatt eu tenho recortes de jornal de pessoas do Pinhal Alto falando sobre a nossa história, né? Eu tenho uma folha do jornal A Nação, uma folha enorme, aquele jornal era grande, então diz Kolonieberichte, sobre a colônia. Então, vários municípios assim em forma de U, lajeado, estrela, e no meio, com foto e com letra garrafal, Tannenwald, sabe? Então, isto me faz ver assim da importância que tinha. Eu cheguei a perguntar a Arthur Blasio Rambo, desde quando você conhece o Pinhal Alto? Arthur Blasio nasceu em Tupandi, e ele diz: eu ouço falar do Pinhal Alto desde que eu me conheço por gente, do Tannenwald, né? Então, enfim, eu tive realmente muita satisfação com esse Im Tannenwald, porque este mesmo presidente sugeriu que a gente colocasse sobre entidades contemporâneas, né? E foi feito isto, e as pessoas passaram a dizer o nosso livro. E isto tem a ver com isso aqui tudo. Eu sinto hoje uma gratidão enorme por esse universo que eu não gostaria muito de fatiar, de mencionar este ou aquele, mas aproveitando aqui, nossa, se tornou nosso isso tudo, porque se permitiu que uma maior quantidade de nomes e fatos aparecesse. Que bom que está um padre Annika, não foi só padre Amstadt, né, o fundador da entidade, que enfim, é responsável por isso tudo, né? Aqui se evidencia uma coisa muito coletiva. Teve sim um padre Amstadt na dianteira, mas é um trabalho conjunto, né? E aqui também mais um registro histórico, lendo, na verdade, muitas histórias, né? Nossas mães. E os sinos de Bochum. São 30 mulheres e histórias contadas por filhos de 70, 80, 90 anos. E este livro surgiu
por causa de uma inquietude, ou por mais uma inquietude. Porque na história que tínhamos a respeito do Tannenwald, figuravam só homens. Eu estudei para a prova 16 nomes de homens pioneiros do Tannenwald, né? Na minha época de escola. E eu comecei a ver que isso não é tão passado assim, afinal, quantas ruas com nomes de mulheres vocês conhecem? E continuam sendo ainda muito masculinas, É. né? As E novas aí, também, né? Eu resolvi fazer este livro colocando como título o nome das mulheres, mas como nome que elas perderam quando se casaram, né? E foi incrível, foi incrível. Isso começou durante a pandemia e acabou se chegando às mulheres da nossa imigração, e aqui eu quero agora citar o nosso amigo Dita Loyo, não é? Que eu acho que meio por acaso a gente se conheceu, e ele passou a se interessar e tal, e quando eu já estava por entregar o livro na editora, ele diz, eu tenho aqui uma coisa se tu quiseres aproveitar, e ele achou o nome das mulheres que a gente não tinha, né? E nós colocamos no final do livro, ao lado dos homens colonizadores do Tannenwald, também as mulheres. As últimas páginas se dedicam a isso, né? É. As primeiras famílias do Tannenwald. É. E reconheço aqui Hansen, com certeza alguns dos meus familiares também. E cartas, né, Helena? Registros, né? Primeira comunhão, dia 25 de agosto, veio H.H. Peter Cray preparar as crianças para a primeira comunhão, que seria realizada no dia 31. Pela segunda vez, o tempo não nos foi gentil. Choveu de quarta de tarde até segunda-feira de manhã. No domingo de manhã, segurou somente. Até as crianças podem ser conduzidas em procissão da escola até a igreja. 14 alunos renovaram festivamente seus votos de batismo. Espaço, todos eles se alegraram por ter uma casa de Deus assim, apesar de ainda ser necessário muito sacrifício, por haver muita dívida ainda recaindo sobre a comunidade. Infelizmente, existem também aqui associados que praticamente ainda nada fizeram a favor da nova construção. Esperamos que esses tomem consciência e cumpram suas obrigações como católicos. Eu gostaria de falar de uma dessas cartas. Inclusive também foi um empurrão dado pelo Dita Loyo, que ele estava acompanhando a escrita deste livro, e uma hora ele disse, eu não acredito, Helena, que tu vais usar um título potente desses e não vais procurar mais sobre esses sinos que vieram da cidade alemã de Bochum. E eu disse, mas onde é que eu vou achar? Não, mas isso não tem cabimento. Assim, tu precisas achar mais alguma coisa. E uma das personagens do livro, e talvez por isso ela seja a personagem, ela um dia trouxe uma pasta para o meu pai, cheia de documentos, enfim. E eu pensei, tá aí, eu acho que assim como a Hilda Hansen guardava os documentos, outras pessoas devem ter guardado também, e eu passei a visitar sótãos de casas antigas, lá do Pinhal Alto. E aí, justamente no sótão da casa que ainda existe, que era do Nicolau Hansen, eu fui botar uma cadeira na frente de uma caixa, fui tirando e avaliando, enfim. E aí tinha uma carta que foi para Roma, voltou, e estava naquele sótão. Foi uma carta de um padre que está enterrado, inclusive, ao lado da igreja, né?
E o padre se dirigia a Bruno Maldaner, que se tornou depois bispo, Dom Bruno Maldaner, bispo em Frederico Westphalen. Então, o tio escrevia para o sobrinho. E aí eu pego a carta, porque me interessou de quem escrevia para quem. E estava escrito o seguinte: eu estou... deve estar estranhando que eu estou aqui no Tannenwald. Eu estou me recuperando de uma enfermidade. O bispo achou que seria melhor eu tirar umas férias. Então eu vou te contar um pouco daqui. E aí eu leio, incrédula, eu leio... O jovem professor Walter Seger está fazendo um belíssimo trabalho aqui. Nós compramos um harmônio e ele até já sabe tocar um pouco neste harmônio. E o meu pai tocou 60 anos aquele harmônio, sabe? E eu assim, eu não procurei por isso, eu fui no sótão para encontrar sobre os sinos, que eu não encontrei, na verdade, nada sobre os sinos, mas eu encontrei. Fez muita diferença eu ver materializado assim o que fez meu pai durante a vida, inclusive para essa entidade depois, né? Foi muito especial. Rodrigo, materializado em livro, materializado em vídeo também, essas histórias. Bom estar contigo. Muito bacana isso aí, essa oportunidade que a gente tem de receber a Helena, de falar sobre isso. E para as pessoas saberem, né, que houve uma época em que hoje a gente sofre por informação em demasia. E houve uma época em que as pessoas se correspondiam por cartas. E a gente consegue, através das cartas, essas e outras, né, que foram publicadas já, a gente vê o sentimento das pessoas de estar longe, de não ter o meio que a gente tem hoje de poder fazer uma videoconferência, uma chamada pelo WhatsApp, enfim. Era tudo muito mais difícil antes, né? E importante o registro que é feito de manter essas cartas, de publicar essas cartas, né? Que a gente possa, mais um legado, né? Que o futuro possa entender como as coisas aconteciam no passado distante, né? Nem tão distante assim. Né? Faz muito sentido que se faça isso aqui no espaço de memória, como é o Memorial Annika. Exatamente, deixar registrado e para que as pessoas possam conhecer, consumir conteúdo de qualidade, informações de qualidade, pessoas que produzem conteúdo de qualidade. Helena Seger, uma honra poder estar contigo aqui, contando um pouquinho dessas histórias, resgatando muito desses trabalhos de fôlego que tu desenvolves na memória da tua comunidade, buscando dar para ela, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, novos rumos, né? Onde a gente, se reencontrando com o passado, possa escolher futuros melhores. Obrigado, Helena. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade e eu tenho que dizer o quão prazeroso foi reunir esse material todo, né? Mas é muito bom, assim como eu antes mencionei a questão do professor Arthur Blasio Rambo, professor emérito de 2 universidades, e eu imagino realmente que em muitos momentos ele tenha se sentido sozinho. Então eu quero manifestar isto e enaltecer e agradecer Rodrigo pelo acolhimento, Álvaro. Uma coisa é a vontade da gente, é assumir a responsabilidade que se tem, o saber da importância, embute uma responsabilidade. A gente precisa fazer alguma coisa com ela. E eu sinto aqui, venho sentindo nas pessoas
do presidente da Caminho das Águas, Álvaro, e do Rodrigo, um acolhimento. E não são pessoas quaisquer, são pessoas que têm muita propriedade no que elas fazem. Elas têm uma caminhada, um respeito já consolidado, né? Então, receber este mimo, assim, este acolhimento para alguma coisa em que se acredita, eu realmente acredito que foi preciso fazer isto, escrever este trabalho. Mas faz muita diferença poder contar com vocês. Obrigada, hein? Posso escrever embaixo assim contigo? E Assinar embaixo contigo, Helena? Por favor. Oportunidade a você. Agradeço também a você. Obrigada Mas pela esse agradecimento é oportunidade. meu também, porque o trabalho que a Sicredi Caminho das Águas, na figura do presidente e também do seu historiador, que vem desenvolvendo um trabalho tão importante para a memória, para o registro da história, para que esse olhar para o futuro possa ser diferenciado, ele é fundamental para os dias que a gente vive, né? Acho que a gente vai sempre falar muito aqui sobre cuidados econômicos, sobre educação financeira, a gente vai falar sempre aqui sobre oportunidades, sobre cooperativismo, mas é claro, o registro da história num espaço de memória como esse é fundamental para que a gente possa ter gerações futuras, essa geração que chega agora, cada vez mais comprometida em escrever páginas mais bonitas para a história do Brasil e da humanidade como um todo. Isso me enche de orgulho poder fazer parte desse projeto de uma forma ainda que tão periférica, mas me sinto muito integrante a ele, como mais um membro de tudo isso que é feito aqui, há tantas mentes e mãos que dia a dia operam para que a gente possa ter essa realidade posta. Direto do Memorial Arnica, aqui em Rolante, muito especialmente para a Sicredi Caminho das Águas, a oportunidade de conversar com a Helena Seger, contar um pouco da sua história e, sobretudo, reverenciar aqui a Sociedade União Popular, né? O Volksverein, criado como base do cooperativismo, né? E também eu preciso externar meu agradecimento à Casa Cooperativa, à Sicredi Pioneira, que junto com a Caminho das Águas patrocinou, possibilitou concretamente então este livro. Muito bem. E um convite muito especial a vocês, continuem acompanhando as publicações, o conteúdo gerado tanto nesse espaço, nas nossas redes sociais, no Instagram, tanto da Sicredi Caminho das Águas, quanto do Memorial Arnica. Você já segue lá? Segue lá. Acompanha já no YouTube? Um convite para que acompanhe. Muito conteúdo, muito bom, na sequência desse trabalho. Até lá!